Dona Simone, a senhora conheceu o Ministério Mudança de Vida ouvindo a bispa pela rádio, não foi isso? Isso, 2014 eu estava passando por uma situação bem difícil e eu nessa busca por Deus, de ouvir a palavra, fiquei pulsando lá na rádio e de repente escutei aquela mulher falando com uma propriedade, com uma fé, assim, eu falei, não. Aí comecei a ouvir, todo dia que eu estava voltando do trabalho, eu ouvia ela pela rádio, fui procurar pela internet, aí vi todos os cultos que tinha na internet, ainda não tinha ainda os cultos ao vivo, aí fui me alimentando com a palavra, fui renovando a minha fé, tendo força para passar e superar por esse problema. E aí, em 2017, no dia 2 de agosto de 2017, eu resolvi vir para o Ministério, começar nesse projeto e buscar Deus aqui nesse Ministério. A partir daquele momento que a senhora começou a ouvir a programação da bispa na rádio, a senhora iniciou um ciclo de mudança na vida da senhora. A partir daquele momento que a senhora começou a se alimentar, a beber do Espírito, a visão da senhora mudou, a fé da senhora mudou, o espírito da senhora mudou e os resultados também, não é isso? Sim, mudaram tudo. Mudou o meu jeito, que eu era muito grossa, achava que era bonito ter personalidade forte. Na verdade, isso eu comecei a ver que não tinha nada a ver, né? Que eu estava totalmente errada. Daí eu comecei a mudar isso, comecei a mudar de mim, os resultados começaram a mudar. Eu comecei a ver as pessoas de outra forma, de ter mais paciência. Sim, mudou tudo, totalmente. A senhora participou do propósito de fé dos 52 dias, não foi isso? Na Celso Garcia, a senhora iniciou esse propósito de fé dos 52 dias, de lá para cá, situações foram sendo mudadas, o esposo da senhora teve uma vitória importante, não é isso? Isso, então, na verdade, assim, minha vida estava estagnada, eu estava desempregada, tudo parado, estagnado. Aí eu comecei no projeto dos 52 dias e aí o meu marido a gente conseguiu a aposentadoria dele especial, sem advogado, sem nada, só a gente mesmo, com os papéis tudo certinho. E aí ele ouvia, né, de outras pessoas, eu tô com advogado e minha aposentadoria não sai, né? Eu falei, você tá vendo? Isso é Deus. Quando você põe Deus no negócio, aí tudo flui. Então a gente conseguiu a aposentadoria dele, aí as coisas começaram a mudar, começaram a fluir. E aí o ano passado também eu estava desempregada ainda e eu determinei, como a bispa falou nos cultos, que a gente tinha que colocar data para começar, data nos seus projetos, então eu determinei que dia 3 de setembro de 2018 eu ia começar a trabalhar. E assim foi. Tentaram mudar para uma semana depois, mas não. Eu falei, não, Deus, é dia 3 de setembro, não é dia 10, é dia 3. Aí voltou e dia 3 de setembro de 2018 eu voltei a trabalhar, né? Então, assim, eu sei que foi uma porta que foi Deus que me abriu, porque foi várias mensagens que ele foi ministrando, saiu várias mensagens que saiu do altar que eu fui me revestindo e falei que ia ser nessa data e assim foi. A senhora chegou a mencionar para mim off agora que houve uma situação no meio desse tempo que a senhora ouviu vários nãos e que a data do dia 3 tinha sido prorrogada para o dia 10, a senhora veio para um jejum e Deus disse para a senhora que a senhora não ia chorar mais, que a senhora não ia mais chorar por aquela situação, e a senhora bebeu daquele espírito, aquilo foi para a senhora e a porta foi aberta. Exatamente, eu tinha uma vaga assim que estava quase tudo certo de eu começar, e aí eu vim aqui na abertura do jejum. Aí eu tinha que voltar porque eu estava fazendo aula de inglês justamente para, né, porque também assim, a gente tem que usar a nossa fé, mas também a parte que me cabe era estudar, né, ver onde estavam minhas falhas, né, onde que eu estava falhando. Então eu fui para a aula de inglês, aí lá eu fiquei sabendo que essa vaga tinha sido preenchida. E aí eu voltei para o jejum, para o encerramento do jejum chorando, e aí a palavra que saiu do altar foi isso, que eu não ia mais chorar por esse problema, né? Então eu falei assim, tomei posse, falei, não vou chorar mais. E aí nisso surgiu uma outra oportunidade e que eu comecei a trabalhar na data que eu tinha determinado, que foi dia 3 de setembro de 2018. E a senhora chegou a me dizer também
que a senhora teve um ano de 2018. Como foi o ano de 2018 da senhora? O ano de 2018 foi maravilhoso. Então, assim, fez toda a diferença de eu começar e terminar o meu ano na igreja, né? Consegui trazer a minha família, a minha filha adolescente, falou assim, o que a gente vai fazer na igreja? Eu falei, não, a gente vai. Falei, agora não é mais na praia, é aqui na igreja. Então, a gente começou, então, assim, ficou nítido, claro, assim, tudo, assim, o cuidado que Deus teve em cada coisa, cada situação, tudo, assim, Deus fez e, assim, a minha família conseguiu ver isso, tudo que estava mudando nas nossas vidas. E eles viram que era o cuidado de Deus mesmo, que fez toda a diferença. E aí, 2018 para 2019, a gente estava aqui na igreja também. A senhora fazendo uma comparação, a senhora já vivia uma fé antes de vir para cá. A senhora consegue se ver vivendo aquela fé hoje? Não, nunca mais. Nunca mais. A fé, essa fé viva, né? Que a gente consegue determinar e não se abater por algumas situações que acontecem. Igual quando eu comecei, eu tive vários levantes, entendeu? O meu carro era novo e, tipo, quebrar. Não tinha porquê. Eu falei, não adianta. Falei, não adianta que eu vou para a igreja. Minha filha foi internada, eu falei, não importa, eu vou para a igreja. Então, sim, teve várias situações, mas eu não desisti. Mesmo o marido falou assim, essa é louca, é longe, você vai todo dia para a igreja. Eu falei assim, não importa. Daí eu comecei a usar a estratégia, assim, eu dava prioridade para vir no horário que ele estava trabalhando, né, para evitar conflitos e tal, mas ele sabia que eu estava vindo, mas eu não desisti. A senhora aprendeu, então, dentro do Ministério Mudança de Vida, a ter um espírito forte, resistente, resiliente, assim como a bispa tem ensinado. Exatamente, dessa forma. Assim que a gente essa fé viva, né? Que a fé viva que sai do altar é o que a gente aprende e a gente consegue lidar com todas as situações. Hoje, domingo, aproximadamente 2 horas da tarde, a senhora está aqui, participou do culto às 9, está em jejum. Vale a pena estar aqui, fazendo esse jejum, estando aqui, fazendo o que a senhora está fazendo agora? Sim, vale. E agora acabei de lembrar de uma situação que foi no projeto de mudanças, né? Então foi no primeiro jejum, no dia 1º de dezembro, que a gente passou a madrugada na igreja. Então eu saí de um churrasco, vim para a igreja, né? Então, tipo assim, na vista dos meus amigos, nossa, tá ficando louca, né? Mas eu vim para a igreja, trouxe a minha irmã, a gente passou a madrugada inteira na igreja, tudo. Na segunda-feira, né, meu marido tinha uma causa na justiça que fazia 5 anos que não saía. Na segunda-feira a gente teve a resposta e falando que tinha saído que já era para estava liberado para receber, né? Então, assim, eu acabei de lembrar disso que também. Foi assim, as pessoas não bebem desse espírito e acham que tudo é loucura, né? Mas eu sei as mudanças que eu tive e as vitórias que eu estou tendo aqui no ministério. Vale a pena pagar esse preço de jejum, de oração, de colocar em prática as direções que a bispa tem ensinado no altar. Com certeza, se vale muito. Hoje a senhora está abençoada, realizada. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos acompanha agora, que talvez vive uma fé religiosa, uma fé parada, está deitada, achando que para ela não tem saída? O que a senhora tem a dizer para essa pessoa? Aqui tem que vir buscar mesmo, vir para o ministério, lutar com todas as forças, beber do Espírito que sai do altar, com as palavras de incentivo da bispa, que tudo flui. Abençoada. Amém. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora, para a família da senhora hoje? Hoje representa tudo. Foi uma mudança assim, que eu não sei nem como que eu ia passar por todas as coisas que eu passei sem as palavras da bispa. Essa fé viva que sai do altar. Abençoada. Sim, muito.